Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou gravar uma pequena aula para ajudar vocês na correção de alguns exercícios sobre radiciação. Então a gente vai ver aqui algumas propriedades da radiciação. Aqui logo de cara temos o radical, que é o símbolo da raiz, o índice e o radicando, que é o que fica dentro da raiz, né? Aí vocês podem estar perguntando agora, e cadê a raiz? A raiz é o resultado. Isso aqui é igual a alguma coisa aqui, um B, por exemplo. Então, é importante a gente ter a ideia de um que é um que na radiciação. Porque muitas vezes os problemas diz assim, o radical com radicando 4, aí você precisa saber o que é o radicando, né? Então, é importante você saber os elementos da radiciação, certo? Então, vamos ver aqui, nosso próximo slide aqui, algumas propriedades que são muito importantes em relação à radiciação, que é a definição aqui. Na nossa definição, a gente tem aqui que a raiz n-ésima, lê desse jeito, n-ésima de A é igual a B se somente se, certo? O B elevado ao N for igual a A. Ou seja, se a raiz, que é o resultado, quando você eleva o expoente do índice, ele tem que dar o A, que é o que está dentro do radical. Eu normalmente, os alunos têm uma dificuldade nisso e eu digo o seguinte, o resultado é um número que quando você eleva ele ao índice, tem que dar igual ao que está dentro da raiz. Então, por exemplo, aqui temos que a raiz de 16, agora uma coisa importante, aqui não tem nenhum número, mas é porque aqui implicitamente é um 2, aqui a raiz como se fosse a raiz quadrada, aqui tem um 2, é porque quando o índice é 2, a gente não necessariamente precisa colocar, fica implícito, na matemática tem isso, implícito, mas apenas para a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16 é 4, por que é 4, professor? Porque se eu pegar o 4 e elevar o índice 2, que está aqui, ó, eu vou levar o 4 ao índice 2, está aqui, vai ser igual a 16. E não, agora outra coisa importante, vamos lembrar, o que é 4 elevado a 2, aqui a gente tem o 4 é a base e o 2 é o expoente. É a mesma coisa de você ter a base multiplicando ela mesmo, tanto de vezes que tem no expoente. Como tem 2, o expoente é 2, então eu vou repetir o 4 duas vezes e vou multiplicar. 4 vezes 4, que é 16. Aqui a gente tem a raiz cúbica, certo? Raiz cúbica de 27 é 3. Por que é 3, professor? Porque se eu pegar o resultado aqui, elevar ao índice, 3 elevado a 3, é 27. Porque você tem aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3. E como é que isso dá 27? Porque 3 vezes 3 é 9, né? Aí você pega e multiplica pelo 3 que faltou. Você multiplica o 9 vezes o 3. E 3 vezes 9 é 27. Por isso que a raiz cúbica de 27 é 3, certo? Então, vamos aqui para mais propriedades. A propriedades importantes, que é quando você tem aqui uma raiz raiz n-ésima de A elevado a N, eu tanto posso multiplicar como dividir os expoentes aqui. Então, aqui eu estou dividindo o índice por P, que é um número natural, e aqui também estou dividindo por P. Não necessariamente você pode utilizar isso quando o N o índice também é o expoente do A. Não é verdade. Por exemplo, temos aqui, ó, raiz 12 de 16. É igual a repetir 12, só que 16 eu posso escrever como 2 elevado a 4.
Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, se eu multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, dá 16. Aí eu posso pegar e simplificar. Fazendo o quê? Dividindo isso daqui por 4. Se eu pegar o 12 e dividir por 4, eu tenho 3 que está aqui. E se eu pegar o 4 e dividir por 4, tem um que fica implícito aqui. Lembrando, pessoal, que quando a gente tem uma coisa importante, se eu tiver aqui a raiz n de a elevado a m, por exemplo, né? Isso daqui eu posso escrever isso aqui como o expoente de a como sendo uma fração, ó, na qual o índice da raiz é o denominador e o expoente aqui do a é o numerador. Então ficaria a elevado a m sobre n, certo? Então eu posso escrever a raiz como sendo dessa forma. Então, como a gente já viu já em fração, na fração, se você fizer em cima e fizer embaixo a mesma coisa, não vai mudar o resultado. Então, eu posso pegar e multiplicar o numerador pelo número, contanto que eu multiplique o denominador pelo mesmo número. A mesma coisa serve para a divisão. Se eu dividir o numerador por um número e se eu dividir o denominador pelo mesmo número, não altera o resultado da fração. A gente já viu isso aí, certo? Então, vamos ver aqui mais propriedades importantes, que é a raiz da raiz. Então, por exemplo, se eu tiver a raiz n da raiz m do número, basta eu pegar e multiplicar os índices das raízes, ó, n vezes m. Então, eu tenho aqui a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Então, aqui como é um 2, que é um implícito. Então, eu pego e faço a raiz, o 5 eu vou repetir e multiplico os índices. 3 vezes 2, que é 6, certo? Então, quando for raiz da raiz, basta você pegar e multiplicar os índices. Nada mais do que isso. Agora aqui a gente tem, quando a gente tem a raiz do produto, você pode separar isso em duas ou mais raízes. Então, por exemplo, aqui a gente tem raiz n-ésima de a vezes b. Então, eu posso separar a raiz n-ésima de a e a raiz n-ésima de b para o produto, certo? Então, por exemplo, eu tenho essa raiz cúbica de 54, que não é exata, ou seja, não dá um número inteiro, né? E eu quero simplificar. Então, eu vou pegar e vou ver o 54 como 2 vezes 27, porque 2 vezes 27 não é 54, então é a maneira distinta de escrever a mesma coisa. Então, agora eu posso separar, né? Raiz cúbica de 2, ó, o primeiro está aqui, ó. E a raiz cúbica de 27, que está aqui. A gente já viu que isso daqui é 3, está aqui. E a raiz cúbica de 2, a gente deixa assim mesmo, porque não tem número inteiro que dê, certo? Ou, normalmente, quando a gente vai simplificar, a gente deixa sempre o número inteiro fora da raiz. Então, vou só reorganizar para 3 vezes raiz cúbica de 2, certo? Então, isso daqui é a raiz cúbica de 54 simplificada, tá bom? Simplificada. É o mais reduzido possível. E também a gente tem a raiz enésima da razão. Então, por exemplo, eu tenho aqui a raiz enésima de A sobre B. E, igual a da multiplicação, basta eu separar os numerador e denominador e colocar a raiz. Então, ó, a raiz enésima de A está aqui, separa. E a raiz enésima de B, separa. Sempre com o mesmo índice n, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz quarta de 15 sobre 16, né? Então, isso daqui eu vou separar, o numerador está aqui e o denominador. Raiz quarta de 15 não é um número exato, né? Então, eu vou só repetir. Mas a raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e elevar a 4, isso daqui vai dar
16, certo? Então, a raiz quarta de 16 é 2. Então, isso aqui eu simplifiquei essa primeira raiz. Perceba que essa questão de separar as raízes só vale para multiplicação e divisão. Quando for soma ou subtração, não vale. Tipo, se fosse raiz de 2 mais 3, é diferente da raiz de 2 mais raiz de 3. E isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas sobre radiação. Mas isso daqui é suficiente para a gente resolver muitos dos exercícios que a gente vai ter pela frente aí, tá bom? Então, por hoje é só. Muita satisfação dessa aula para vocês e espero ter contribuído para o aprendizado de vocês, tá bom? Até mais!